que acontece se eu tiver um camundongo então sem PPR alfa? Como é que ele vai ficar metabolicamente? Vamos explorar um pouco isso, tá? Se eu não tenho, faço um camundongo sem PPR alfa, né, e dou uma olhada no fígado dele, sobre uma dieta normal, eu não consigo ver muita diferença, tá? A imagem está meio ruim, mas paper antigo foi o melhor que a gente conseguiu. Se você comparar o fígado do camundongo controle com o fígado do camundongo nocaute, numa dieta normal você não vê muita diferença, né? Agora, se você dá uma dieta rica em gordura, aí você começa a ver que o fígado do camundongo nocaute não tá muito maneiro, né? Ele tá com uma aparência meio, de, meio amarelado, né? O fígado não parece muito bom, tá? Isso aqui macroscopicamente. Se você olha, faz o corte histológico, olha no microscópio, você consegue ver que numa dieta normal não tem muita diferença, mas numa dieta rica em gordura, tá? Tanto o ácido graxo saturado quanto insaturado quanto saturado, você vê que ele acumula gordura, dá para ver as bolinhas vermelhas aqui coradas no microscópio, que é a gordura do camundongo. Então esse camundongo está com o fígado cheio de gordura, tá? Mas o que é interessante é que se você coloca esse camundongo em jejum, tá? O camundongo controle, ele consegue gastar a pouca gordura que ele acumulou, mas isso não acontece no camundongo nocaute, tá? Ele é incapaz de mobilizar os estoques de gordura durante o jejum, porque ele tem uma capacidade de catabolismo de lipídio reduzida. A capacidade de oxidação dele é menor. Então ele acumula gordura e não consegue usar essa gordura. Como ele não consegue fazer catabolismo de lipídios de modo muito eficiente, ele tem vários parâmetros metabólicos alterados. Então, ele tem um aumento da quantidade de ácidos graxos plasmáticos durante o jejum, tá? Então, você bota o camundongo controle em jejum, ele aumenta a quantidade de ácido graxo, porque você está fazendo lipólise adiposo, então vai aumentar a quantidade de ácidos graxos no plasma. Mas o camundongo nocaute, isso aumenta muito mais, porque o fígado não está conseguindo fazer a beta-oxidação desses ácidos graxos. Tá? Você tem uma redução na quantidade de corpos cetônicos no plasma. Tá? Então, lembra, corpos cetônicos são produzidos pelo excesso de beta-oxidação no fígado. Como ele não consegue fazer beta-oxidação de modo eficiente, esses corpos cetônicos não acumulam no camundongo em jejum. Então, o camundongo controle aumenta os corpos cetônicos. Isso não acontece no camundongo nocaute. Tá? E você tem uma redução na quantidade de glicogênio hepático, porque como ele não consegue usar os lipídios como fonte de energia, ele tem que acabar utilizando mais carboidrato, então ele nunca consegue acumular muito glicogênio no fígado. Se eu faço um camundongo nocaute para PPR exclusivamente no fígado, eu vejo outros efeitos específicos, tá? Então, de novo, eu tenho um aumento da quantidade de triglicerídeos de gordura hepática, tá? Então, o camundongo aqui, o camundongo preto e o camundongo nocaute específico de fígado, tá? Então, ele acumula gordura no fígado, como já era esperado para o camundongo nocaute, que eu acabei de mostrar para vocês. E você também tem uma mudança na quantidade de lipídios no plasma, tá? Então, você tem um aumento de colesterol total no plasma, e isso inclui colesterol HDL e colesterol LDL também. Então, colesterol totais e frações estão aumentados no plasma desse camundongo nocaute para PPAR alfa no fígado. O que é interessante é que se você tira o PPR alfa apenas no fígado, você tem uma mudança de expressão de genes no fígado, como era de se esperar, tá? Então, se você olha aqui, durante aqui fígado, tá? Que é esse painel C, tá? O camundongo, as últimas duas barras são o camundongo nocaute especificamente no fígado, tá? Então, se você olha aqui, nessa barrinha que está mais alta, eu vou pegar a CPT1 aqui, que é o mais fácil de ver, tá? Mas isso serve para os outros genes que são regulados por PPR também. Quando você coloca o camundongo controle em jejum, ele aumenta a expressão de carnitina palmitoiltransferase, como era de se esperar, para ele aumentar a beta-oxidação, mas isso não acontece no camundongo nocaute no fígado. Tá? Então ele é incapaz de aumentar a expressão de carnitina palmitoiltransferase no jejum. Nos outros tecidos isso acontece, porque, bom, ele continua tendo PPAR alfa nos outros tecidos, mas é engraçado que ele aumenta mais do que o normal. Então, aqui no tecido adiposo marrom, no coração e no músculo, você tem um aumento de CPT1 quando você está em jejum, mas se ele não tem PPR alfa no fígado, a expressão desse gene é maior nos outros tecidos. Então, os tecidos extrahepáticos têm uma expressão maior, uma tentativa de compensar a falta de beta-oxidação no fígado. Então, o CPT1 aumenta mais no tecido adiposo marrom, mais no coração e mais no músculo.
Então, esses genes envolvidos com oxidação de ácidos graxos nos tecidos extrahepáticos têm um aumento maior do que seria esperado se PPAR estivesse funcionando no fígado normalmente, uma tentativa de compensar a falta de beta-oxidação no fígado. Tá? Então, como é que funciona o PPAR de modo geral? Tá? Ele vai ser disparado no jejum, você tem lipólise no tecido adiposo. Tá? Esses ácidos graxos estão no tecido adiposo vão para o plasma. Aqui você vai ter ácidos graxos insaturados, que vão funcionar como ligante de PPAR-alfa. E aí você vai ter um aumento aqui, pensando no metabolismo de lipídio, você vai ter um aumento de beta-oxidação e de cetogênese. Tá? Eu não falei para vocês, mas isso também acontece. Você tem um aumento de gliconeogênese, tem uma redução de metabolismo de catabolismo de aminoácidos, mudança no metabolismo de sais biliares e uma redução de inflamação, que não faz muito sentido a gente falar que não, tá? Nessa aula especificamente. E o PPAR-alfa, você já tem fármacos que usam PPAR-alfa como alvo, que são a classe dos fibratos, tá? Eles são usados para tratar principalmente de dislipidemia. Vou falar um pouco desses fármacos aqui para vocês agora, tá? Então, o mais usado talvez seja... Bom, isso basicamente é a classe dos fibratos, o fenofibrato talvez seja o mais conhecido. E aqui nesse trabalho, você usando camundongos, tá? Fêmeas, camundongas, não sei se é assim que fala, que tiveram o ovário retirado, tá? Isso é uma forma de você aumentar a quantidade de nível de obesidade do camundongo, tá? Porque você simula uma menopausa, uma redução no metabolismo oxidativo, e o camundongo engorda ainda mais por se dar uma dieta rica em gordura e ele não tem um ovário, tá? Ela não tem um ovário. Então ele fica com um aumento de obesidade mais acentuado, tá? Então esse é um modelo interessante para se estudar metabolismo de lipídios e obesidade de modo geral. Então, se vocês olharem aqui, você tem uma redução do peso do corporal do camundongo. Então eu vou me olhar aqui exclusivamente nessa parte de baixo, que são os camundongos sem ovário, tá? Quando você dá uma dieta rica em gordura, você tem um aumento do peso corporal comparado com uma dieta com baixa gordura. Mas se ele for tratado com fenofibrato, você tem uma redução na quantidade do peso corporal, tá? Então não fica mais magro, ele não engorda quando se trata ele com fenofibrato, tá? E essa não engorda acontece principalmente quando você tem uma redução significativa da quantidade de tecido adiposo branco nesse camundongo, tá? Mas isso acontece exclusivamente em camundongos que camundongos não têm ovário. Então, se você dá essa mesma dieta, o tratamento para camundongos que continuam tendo ovário, você não tem essas reduções tão grandes, tá? Então isso funciona em um modelo específico de obesidade. A impaciência que pacientes humanos, tá? Tem uma redução em pacientes com dislipidemia, tá? Você trata eles com fenofibrato, você tem uma redução dos níveis plasmáticos desses esfingolipídios atípicos, eles estão envolvidos com neurotoxicidade. Porque isso é importante. Em pacientes dislipidêmicos e diabéticos, talvez esses lipídios envolvidos com neurotoxicidade estejam responsáveis pela perda de sensibilidade de nervos periféricos que acometem os diabéticos, tá? Então seria interessante você conseguir uma redução desses lipídios circulantes, e o fenofibrato tem essa redução. O que interessa para a gente são essas últimas duas barrinhas aqui, que são esses esfingolipídios atípicos, onde você tem a maior redução, tá? Gira em torno entre 25% e 40% na quantidade desses lipídios circulantes. Por outro lado, o tratamento com fenofibrato aqui não é gente, tá? Que é camundongo, são modelos diabéticos, camundongos diabéticos. E nesse modelo, os esfingolipídios são responsáveis, estão envolvidos com a redução da secreção de insulina nesses camundongos. E o tratamento com fenofibrato aumenta o tamanho das cadeias, tá? Então esse balanço de tamanho das cadeias de esfingolipídios é importante para esse modelo de diabetes. Tá? Ficou meio pequenininho aqui o gráfico, mas independente do tipo de esfingolipídios, tá? Os sulfatídeos, os esfingomielina, os ceramidas, vocês veem que os camundongos tratados com fenofibrato, que são as barrinhas cinzas, os ácidos graxos, os esfingolipídios com cadeias maiores de ácidos graxos estão aumentados. Então, aqui no caso 20.1, 24, 24.1, você tem um aumento do tamanho da concentração desses esfingolipídios com cadeias maiores. A esfingomielina acontece a mesma coisa, tem um aumento aqui de 20.1 e de 24, e de ceramidas você tem uma redução de cadeia mais curta, tipo 16, 16.1, 18, e um aumento de 24.
24 de 24,1. Então você tem um direcionamento para cadeias de estimulipídios mais longas. Isso é interessante para esse modelo de diabetes. Em testes em humanos, tá, você tem um teste grande, feito com 10 mil, quase 10 mil voluntários, tá, tratados com placebo com fenofibrato. O desfecho que estava sendo procurado nesse trabalho era a redução de eventos cardiovasculares, tá, infartos, isquemias, de modo geral. Tá? E o fenofibrato protege, de modo geral, contra esses eventos cardiovasculares, especialmente em alguns tipos de pacientes. Então, em pacientes com HDL baixo, tá, você tem uma proteção significativa. Pacientes hipertensos, você também tem uma proteção significativa. Ou em pacientes que têm níveis altos de triglicerídeos no plasma. Tá? Você também tem, principalmente nesse caso aqui, você tem uma proteção maior. Mas, de modo geral, independente do critério, você tem pacientes com o tratamento com fenofibrato reduz a chance de infarto, por exemplo. Outros agonistas sendo testados, aqui no caso o pemafibrato, tá, que são camundongos modelos para doença hepática gordurosa não alcoólica. Eu já falei dessa doença em algumas aulas para vocês. Quando você, então estou comparando esse aqui, o veículo, com o pemafibrato, tá? Então o que você tem de efeitos nesse camundongo, tá? O camundongo tratado, você tem um aumento do peso do fígado, então o fígado fica maiorzinho, tá? Mas você tem uma redução dos níveis plasmáticos de triglicerídeos e de ácidos graxos livres. Então, ácido graxo livre e triglicerídeos está diminuído nesse camundongo tratado com fenofibrato. E embora o fígado tenha um peso maior, você tem uma redução dos sinais de esteatose hepática. Tá? Você está conseguindo corrigir, pelo menos parcialmente, a doença hepática gordurosa não alcoólica com tratamento de agonistas de PPR-alfa. O que é interessante também é que você tem uma redução de genes envolvidos com a inflamação no fígado. Tá? Então aqui tem diferentes genes envolvidos de marcos inflamatórios. O camundongo tratado com veículo, né, o controle é a barra azul, e você vê que a barra vermelha é o tratado com pemafibrato, você tem redução de basicamente todos esses genes. Tá? Então o fígado menos inflamado. E além disso, você tem um estímulo ao transporte reverso de colesterol nesses camundongos modelos. Tá? Então, camundongo tratado com pemafibrato, que é uma experimento dose-resposta, conforme você aumenta a concentração de pemafibrato, você tem um aumento da secreção e fluxo de colesterol estimulado por HDL. Essas funções todas, então, por isso que você explica por que você tem uma redução de eventos cardiovasculares, você tem uma melhora do perfil inflamatório, uma melhora do acúmulo de colesterol nas artérias com tratados pacientes com agonistas de PPAR alfa. Então você tem uma redução do recrutamento de monócitos, que eu não mostrei para vocês, tá? Então você tem menos macrófagos circulando nessa área aqui da placa de ateroma para a formação de células esponjosas. Você tem uma redução de inflamação, isso ajuda também a reduzir essa formação e oxidação da LDL. Você tem um aumento do fluxo de colesterol, então ajuda a reduzir a quantidade de colesterol nas células esponjosas, então os macrófagos, e evita, então, reduz a velocidade de formação da placa de ateroma. Isso, então, o fenofibrato reduz a formação de lesão arteriosclerótica em coelhos modelos para arteriosclerose. Tá? Então, quando você trata o coelho com fenofibrato, você tem uma redução de 50% em relação ao veículo do tamanho da lesão nas artérias. Um outro agonista de PPR-alfa estudado é pirfenidona, tá? Aqui no caso, nesse trabalho aqui, foram camundongos tratados com uma dieta rica em calorias, e dieta hipercalórica. Estava sendo olhado especificamente para coração. Então, se você dá uma dieta hipercalórica para o camundongo, você tem um aumento do acúmulo de gordura no coração, que é marcado com a red. Tá? E os camundongos tratados com essa droga fazem uma redução do acúmulo de gordura no coração. Isso causa uma redução da área de fibrose cardíaca também. Então, o camundongo com uma dieta rica em calorias tem mais fibrose do que o camundongo tratado com a droga. E uma redução da inflamação de genes também envolvidos de genes inflamatórios lá no coração. Então, por exemplo, NF-κB, o gene inflamatório, está reduzido também quando você trata com um ativador de PPR-alfa. Esses agonistas de PPR-alfa tem vários efeitos, tá? Mostrei alguns aqui para vocês. Então, lá no coração você tem um aumento da oxidação de ácidos graxos, um aumento da captação de ácidos graxos no modo geral. No músculo você aumenta a
captação de ácidos graxos também, aumenta a lipólise. No fígado se reduz a inflamação, aumenta a captação de ácidos graxos, aumenta a beta-oxidação. Na célula beta não mostrei, mas também tem um aumento da beta-oxidação da célula beta. Lá nas artérias tem uma redução de arteriosclerose e principalmente, se você olhar lá no sangue, você tem uma redução da dislipidemia, tá? Que é para isso que de fato os agonistas hoje são usados. O que é interessante é que você tem um PPAR-alfa, você tem uma expressão baseada no ritmo circadiano, tá? Ou seja, a expressão de PPR varia de acordo com a hora do dia. Tá? Aqui tem um camundongo, tá aqui o ciclo claro e o ciclo escuro. Então, se olhar aqui na linha azul, a expressão de PPAR-alfa varia conforme o dia vai passando. Então, conforme o dia vai passando, o dia claro vai passando, a expressão de PPR aumenta, depois ela diminui no ciclo escuro, e depois aumenta de novo. Então você tem sempre essa oscilação, um pico de expressão ali no final do dia claro. Tá? O que é interessante é que, devido a essa mudança de expressão, o momento quando você trata o camundongo vai fazer com que o agonista tenha mais ou menos efeito. Tá? Então, se você trata o camundongo daqui no ciclo claro, com agonistas de PPR-alfa, você consegue ver uma redução nos níveis de triglicerídeos plasmáticos. Agora, se você trata o camundongo no ciclo escuro, tá? Quando a expressão de PPR-alfa é mais baixa, essa redução não é significativa. Então é importante você pensar em quando que o paciente vai receber esse agonista, pode ter uma diferença de quão eficiente, quanto eficaz esse tratamento vai ser. Uma outra coisa que é interessante é a farmacogenética, que eu acho uma coisa que vai ser super importante na farmácia. Já é uma coisa importante na farmácia, mas fica cada vez mais importante para tratamentos individualizados. Isso já é bastante comum para câncer, mas eu acho que isso vai atingir várias outras áreas da farmácia de modo geral no futuro. E eu trouxe um exemplo de PPAR-alfa, tá? Porque a gente já sabe de diversas mutações que mudam o quanto a PPAR-alfa influencia sobre o metabolismo de modo geral. Tá? Então, tem várias mutações identificadas em PPAR, em diferentes regiões da proteína. Vou usar duas de exemplo aqui. Então, você tem uma mutação que uma leucina, a leucina 162, ela é mutada em uma valina, naturalmente, tá? Uma mutação que acontece, as pessoas têm essa mutação, um alelo presente na população, e essa mutação acontece nessa região de domínio de ligação ao DNA. Tá? Então, você pode pensar que talvez tenha uma mudança no quanto o PPAR vai se ligar e ativar genes. Tá? Pessoas que têm essa mutação, o que acontece? Você tem pessoas com risco maior de diabetes tipo 2, por quê? Elas têm dislipidemia, maior risco de dislipidemia. Tá? Então você tem mais triglicerídeos no plasma, mais colesterol total, colesterol LDL, maior quantidade de ApoB e ApoC3, tá? E uma redução do colesterol HDL. Tá? Então, pessoas com risco aumentado para dislipidemia. Por outro lado, se você substitui a valina 227 por uma alanina, está nessa região RIND, que é importante para dimerização de PPAR-alfa, nesse caso, você tem uma redução de lipídios no sangue. Você tem menos colesterol total, menos triglicerídeos. Tá? E por último aqui, essa mutação aqui, ela não acontece na região codificante da proteína, tá? Ela acontece no intron. Então, em teoria, ela não muda nada na proteína, mas ela de alguma forma muda talvez a expressão do gene, alguma coisa que acontece, que pessoas que carregam essa mutação no gene, elas têm um maior risco de dislipidemia, um maior risco de infarto do miocárdio, tá? E além disso, sabe-se que você tem uma interação farmacológica com o fenofibrato, com uma capacidade menor de redução de triglicerídeos, tá? Então, isso é importante saber, porque no futuro acho que a gente vai ter mais informação sobre diferentes genes e como que cada fármaco age em cada pessoa. Então acho que isso vai ser bastante importante no futuro próximo. A última curiosidade que eu quero falar para vocês de PPAR-alfa é essa reprogramação embrionária. Tá? O que é reprogramação embrionária? O ambiente onde aquela mãe ou aquele pai daquele feto estão vendo naquele momento pode influenciar na expressão de genes no futuro daquele feto que vai nascer, daquela criança ou daquele filhote que vai nascer, dependendo do bicho que a gente está falando. Tá? Então, dependendo da situação, o ambiente que aquela mãe está vivendo pode ter uma influência direta sobre o metabolismo daquela criança que se adapta percebendo o ambiente do lado externo, antes mesmo dele nascer.
Isso é importante porque tem vários exemplos históricos, né, que você tem mudanças ambientais que podem deixar, por exemplo, parte da uma população mais vulnerável à obesidade. Isso é reprogramação embrionária, tem uma coisa relativamente nova, tem várias pessoas estudando isso, inclusive pensando em drogas, por exemplo, como é que o uso de drogas lícitas ou não lícitas durante a gestação podem afetar a reprogramação embrionária do embrião e modificar a expressão de genes no futuro. Tá? Aqui, para PPR, o que a gente sabe? Se você dá pro Mickey, tá? Questão de camundongo, tá? Então você dá pro filhotinho pai, né? Pro filhotinho pai, não, desculpa. Pro pai do filhote, o Mickey, tá? Você faz uma restrição de proteína parental. O que acontece com esse filhote? O filhote que nasce daqui, ele tem uma hipermetilação do promotor de PPR-alfa, tá? Quanto mais metilado o promotor tiver, menor a expressão daquele gene. Então, isso é um bloqueio da expressão gênica. Logo, você vai ter uma redução de expressão de PPR-alfa e provavelmente, talvez, um camundongo talvez desenvolva obesidade, talvez desenvolva dislipidemia, um risco maior para essas coisas. Por outro lado, se você dá uma restrição de proteína da mãe, você tem um promotor hipometilado. Então você tem uma expressão maior de PPR-alfa. Tá? Isso vai fazer com que você tenha maior expressão de PPR-alfa e logo maior expressão de genes envolvidos com beta-oxidação. Talvez esse camundongo seja mais protegido contra a dislipidemia, mais protegido contra a obesidade. Então, isso é uma coisa que tem que ser olhada no futuro próximo.